Ela acorda de forma elegante. Seu dia será longo, mas confortável, fazendo tarefas domésticas para agradar seu mestre distante. Outro acorda em um alojamento sujo e enfrenta um dia brutal, levado ao limite sem garantia de sobrevivência. Duas vidas em condições muito diferentes. Ambos existem totalmente à mercê de um dos impérios mais poderosos do mundo. Este é um dia na vida de um escravo branco no Império Otomano. O ataque ocorreu à noite. A aldeia foi invadida em poucas horas. Centenas morreram. Poucos conseguiram fugir a cavalo, mas a maioria foi levada. No interior da Europa Oriental, foram arrastados como gado para seu novo lar. O coração do Império Otomano, Constantinopla, incluía 2 jovens apaixonados separados à noite. Quando os invasores chegaram, tentaram ficar juntos, mas logo foram separados e primeiro levados ao mercado. O Império Otomano dependia da escravidão, regulamentada e sancionada pelo governo por séculos. Um dos centros da cidade era o Azir Khan, grande mercado de escravos supervisionado e taxado pelo governo. Esse grande centro comercial recebia escravos do mundo todo, aqueles comprados da África, capturados em campanhas militares, sequestrados em alto mar ou reunidos em incursões nas regiões periféricas do império. Jovens amantes dos Balcãs se veem rapidamente ao serem retirados das carroças, mas logo são separados de novo. Separados em diferentes grupos para venda, Bronn é levado para um grande curral com centenas de outros homens. Não demora muito até que um comandante militar armado entre. Ele avalia e examina os homens, apontando para cada um. Quando Bronn é escolhido, seu destino está selado. Ele servirá ao Império Otomano como soldado escravizado e só pode imaginar o destino de sua amada. Sônia espera. Os quartos das mulheres são melhores que os dos homens, mas o medo persiste. Ao redor, dezenas de mulheres choram e rezam por misericórdia. As portas se abrem e vários nobres bem vestidos entram fazendo piadas enquanto avaliam as mulheres. Finalmente, um homem rechonchudo em trajes elegantes faz um gesto com o dedo para Sônia, e ela é agarrada pelo funcionário do mercado e levada até seu novo dono. Seu destino agora está nas mãos dele. Depois de ser comprado no Império Otomano, as coisas acontecem rapidamente, e logo Bronn e Sônia chegam aos seus novos locais de trabalho. Para Bronn, isso o leva para a órbita do sultão. O Império Otomano foi o maior do mundo no século XVII e sempre buscava expandir-se. Isso significava a necessidade de novos soldados, muitos dos quais eram recrutados diretamente do grande número de escravos trazidos para o Império. Os janízaros eram a unidade de infantaria de elite que servia ao sultão. Eles eram frequentemente capturados ainda crianças como escravos, recebiam treinamento de elite e se tornavam uma das unidades militares mais temidas do mundo. Bronn não é um deles. Para a maioria dos recrutas otomanos, a vida é mais difícil. Bronn está no nível mais baixo das forças e passou por treinamento rigoroso para aprender o básico. O cansaço é um companheiro constante, e ele vai passar a maior parte do tempo fazendo as tarefas que os mais valiosos não querem fazer. Os soldados não se preocupavam em remar, cavar trincheiras ou preparar o campo de batalha, nem em atender outras ordens dos oficiais. Ele, como muitos colegas, é descartável, sendo essa sua principal função. Todo dia há risco de morte. Bronn acorda em uma caravana em movimento. Ele entende o que isso significa. Há poucas semanas era livre. Agora, além de escravo, será usado para escravizar outros. Ele tem dado apoio às forças de elite em uma missão para capturar mais vilarejos e capturar homens e mulheres inocentes para serem levados de volta aos mercados de escravos. Alguns podem ser recrutados pelos próprios comandantes da unidade. Então Bronn pode trabalhar com homens que capturou, mas não pode recusar ordens. Sônia também está aprendendo isso. Ela parece mais afortunada que Bronn, pois foi escravizada por um homem rico que mantém muitos escravos em sua mansão. Ela foi escolhida como trabalhadora doméstica, ficando restrita ao segundo andar e responsável por limpar vários quartos e atender ao patrão. Ela mantém a cabeça baixa e segue as instruções, mas isso nem sempre basta, como lembram os escravos mais velhos. Não é só servir, mas também competir. O patrão, muito rico, acumulou ao longo dos anos uma grande coleção de escravas. As mais velhas lideram a casa na ausência dele, com autoridade para orientar e disciplinar as escravas jovens. Outras são muito mais próximas dele, servindo diretamente como seu harém depois de conquistarem seu favor. Na base da hierarquia estão servas como Sônia, empregadas apenas como mão de obra doméstica. Ela só tem olhos para um homem e quer apenas trabalhar em paz. Mas talvez não tenha escolha. O mestre da casa é muito afetuoso.
Sônia já viu o tratamento que ele dá a todas as jovens da casa e faz o possível para ignorar isso. Afinal, ele ainda não fez nenhum avanço direto sobre ela. Se convidada para o harém, ela não pode recusar, pois faz parte de suas obrigações. Nenhuma jovem a seu serviço evita por muito tempo o contato direto com ele. Mesmo com a mão dele em suas costas por muito tempo, ela finge que nada acontece e segue com suas tarefas. Como escrava no Império Otomano, sobreviver ao dia é o principal. Para Bron, isso será ainda mais difícil. A unidade foi transportada até o rio e o oficial comandante dá suas ordens. As tropas vão descer o rio de barco até um ponto conveniente para atacar a aldeia. O Cáucaso era uma região conhecida por invasões e escravizações. Para os otomanos, usar o rio permitirá chegar sem serem vistos, quando os líderes comandarão a invasão e levarão o que quiserem da aldeia. Como ocorreu em Bron, ele fará quase todo o trabalho para chegar lá. Bron e seus companheiros escravizados são levados a barcos, recebem remos e são instruídos a remar rápido. É um trabalho exaustivo e fica ainda mais difícil quando o sol está forte como hoje. Muitos homens logo não aguentam o esforço e são lembrados do preço de parar ou diminuir o ritmo. Um capataz implacável, um dos oficiais de mais alta patente entre os escravizadores do exército, não perde tempo em instalar seu chicote. O golpe é forte o suficiente para causar muita dor, mas não a ponto de ferir seriamente o escravizado que está ficando para trás. A força dele será essencial. Bron e Sônia quase não se encontram, exceto nas orações. O Império Otomano, governo muçulmano, tem a religião como base. Muçulmanos rezam 5 vezes ao dia, organizando o dia em torno dessas orações. As mulheres da casa asseguram que o mestre tenha tudo para rezar. As mulheres não muçulmanas que são escravizadas por ele geralmente ficam fora do cômodo durante esses rituais. Sônia nota que as mulheres de alto escalão na casa são muçulmanas e algumas funções se misturam. Para Bron, a oração é bem mais informal. A unidade dele está sempre em movimento e é formada principalmente por europeus não muçulmanos escravizados. O Império Otomano foi um dos maiores escravizadores de europeus do mundo. Como muitos comandantes militares e supervisores de alto escalão são muçulmanos, a campanha é interrompida para permitir a observância religiosa. As tropas não muçulmanas vigiam seus superiores, um dos poucos momentos em que oficiais de alta patente ficam vulneráveis. Mas há outra lição nessa observação. A conversão ao Islã não é obrigatória. Na verdade, é um assunto bastante delicado para os donos de escravos. Uma das regras principais do comércio de escravos do Império Otomano é que muçulmanos não podem escravizar outros muçulmanos. Isso não significa que a conversão seja um caminho para sair da escravidão. Isso prejudicaria os negócios, e a conversão após a escravidão não é um passe livre, embora ainda seja incentivada pelas autoridades. E a maioria das pessoas escravizadas que se convertem ao Islã geralmente acaba com um status mais elevado em sua posição, algo que pode ser muito tentador depois de hoje. Logo, as orações terminam, e Bron e seus homens desembarcam de seus navios, amarrando-os com segurança, e começam sua marcha em direção à aldeia. A caminhada é longa sob o sol forte, e os homens escravizados carregam mochilas pesadas de suprimentos, sem armas. Por enquanto, os comandantes não querem uma rebelião em suas mãos, mas em breve, eles distribuirão armas e será hora de ir para a guerra. Sônia tenta se concentrar em seu trabalho, mas apenas até onde seu mestre permite. Não é possível controlar quando ele vai visitá-la e assediá-la de novo, e ela tenta ser o mais inofensiva possível sem encorajá-lo. Mas não há dúvida de que, como a mais nova chegada à mansão, ela atraiu a atenção dele. E ele não é o único. A esposa dele, a senhora da casa, também vem reparando nela. Seu marido, rico e poderoso, pode ter um harém pela lei otomana, e ela não pode impedir. Mas isso não impede que ela desconte sua raiva em outra pessoa. Sônia ouve o som dos sapatos da senhora entrando no quarto durante a limpeza. Ela se agacha, finge ser séria enquanto limpa com força, mas não adianta. Assim que a mulher mais velha entra, ela imediatamente aponta um lugar que Sônia ainda não limpou. E então, Sônia sente o impacto de uma bengala em suas costas. A senhora sabe como punir os criados, especialmente aqueles que ela suspeita que seu marido possa estar de olho, sem que seja visível a olho nu. Ela não reage e, de fato, logo volta para a companhia dela lá embaixo. Esta casa não é só de escravos, mas um sistema complexo para escravos domésticos, principalmente mulheres. Elas são regidas por uma série de leis islâmicas, muitas das quais oferecem certas proteções às mulheres ali. Enquanto homens que possuem mulheres como escravas têm permissão para ter relações sexuais com elas, isso não se aplica àquelas que pertencem à esposa do homem, suspeita Sônia. O mestre da casa garante que todas as escravas sejam só dele. A senhora é mais velha, já criou seus filhos,
mas o marido talvez ainda não tenha terminado. Filhos de escravas também são escravos, exceto se o dono reconhecê-los como seus. Pelos vislumbres que teve dos meninos ao redor da casa, Sônia suspeita que isso já aconteceu várias vezes aqui, e há algo nisso para as mulheres também. Enquanto a mãe da criança continua sendo escrava durante a vida do senhor, se ela teve um filho dele, ela é libertada após a morte dele. Ao virar al-Walad, status exclusivo de concubina, as outras escravas comentam que o senhor é generoso com quem atrai seu olhar. Muitas querem se aproximar dele para entrar nos níveis internos do harém, mas Sônia ainda sonha com Bran, sem saber onde ele está ou se está vivo. E está, mas talvez não por muito tempo. Esta aldeia estava mais preparada que Bronze quando os otomanos invadiram. Eles estão armados com lanças, aguardando os otomanos romperem o perímetro, enquanto as forças de Bronn, mais descartáveis, lideram o ataque. A falange não está exatamente avançando, mas sim se movendo como um só, com Bronn sendo empurrado para frente pelo avanço. Seu escudo e espada quase não protegem, e ele mal sente a lança roçar seu lado. A adrenalina faz todo o trabalho. E agora é a vez da cavalaria. As forças de elite entram cavalgando, armas em punho. Com as defesas da aldeia desmoronando e a resistência ao Império Otomano impossível, poucos seguem lutando. Bronn só pode assistir horrorizado enquanto jovens aptos são capturados pelos comandantes, indo para o mesmo destino que ele e Sônia. Ele encara a espada, questionando se venceria soldados de elite, mas sabe que seu sacrifício seria em vão. O Império Otomano não só mantinha escravos, mas dependia deles. A escravidão era uma grande indústria no Império. Até 1,5 milhão de escravos chegaram antes de 1780, e guildas foram formadas para classificá-los e negociá-los. Ao separar por idade, gênero, habilidades e raça para vender aos ricos, os escravos brancos eram os mais valorizados. Bran e Sônia ficaram em posições consideradas ideais. Sônia tem acesso ao poder e conforto, apesar de algumas desvantagens graves. Enquanto isso, o papel de Bronn traz orgulho e honra, segundo os militares otomanos. Mas isso pouco conforta enquanto ele sangra no barco. Bronn não está entre os mais feridos, mas ao remar de novo, o sangue que escorre do seu lado forma uma linha constante no banco, chamando a atenção da equipe médica, que faz questão de limpar o ferimento com uma dolorosa solução de vinagre e depois enfaixar o corte. Ele vai sobreviver para ver outro dia, mas ainda precisa cumprir seu dever esta noite, sendo logo devolvido ao seu assento. Quando chega a hora de começar a remar, é uma noite mais tranquila para Sônia, mas não menos tensa. O som da grande festa no andar de baixo pode ser ouvido, com apenas as concubinas de elite convidadas para participar das festividades do jantar do mestre no andar de baixo. Os demais criados comem no andar de cima uma refeição simples de arroz e carne em panelas comunitárias. Sônia pode ver o ciúme no rosto de muitas das mulheres, mas ela não se importa com o luxo lá embaixo. Ela está aprendendo a sobreviver aqui. Seja eficiente para evitar a tensão e manter-se discreto. Um dia, Bronn encontrará uma saída e voltarão para casa, mas não será fácil. Bronn ouviu todos os rumores. Muitos escravos já fugiram do serviço militar. Alguns acabaram fugindo, enquanto outros foram capturados rapidamente. A maioria enfrentou espancamentos quando foi capturada, mas nada mais sério, afinal de contas. Eles eram propriedades valiosas, mas ser um escravo fugitivo não é nada fácil. Não se ganha a vida, e o risco de ser capturado e vendido para algo pior é constante. O Império Otomano é tão grande que fugir dele é quase impossível, como ocorre com 2 dos milhões de escravos sob seu domínio. Noites solitárias separados e outro dia difícil de trabalho pela manhã. Quer saber mais sobre a história da escravidão? Veja como era a vida de um escravo comum no Império Romano ou clique neste vídeo.